Fala pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre os números complexos. Então se você gostar deste vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Então galera, para que a gente comece a falar sobre os números complexos, nós vamos ter que voltar um pouco na história dos números, tá? Então vamos começar. Vocês lembram que lá no início, na historinha das ovelhas, os primeiros números a serem criados foram os números naturais, que são representados pela letra N, não é? E quais são os números naturais? Eles começam no 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? E assim por diante, são infinitos, né? Então, os naturais são 0, e todos os números inteiros positivos. Só que em um determinado momento alguém pensou, mas e se eu tiver uma conta do tipo 1 menos 3? Isso aqui vai dar menos 2, certo? E aí alguém pensou, nossa, esse menos 2 ele não faz parte dos números naturais. Então nós vamos ter que criar outro grupo de números. E foi assim que surgiu os números inteiros, tá? Que são os naturais, certo? São os números naturais. Só que agora, além deles, nós também temos os números negativos, tá? Agora sim, essas continhas aqui que dão valores negativos, elas podem ser encontradas dentro dos números inteiros, tá? Só que aí chegou em outro determinado momento que alguém pensou, e se eu tiver uma conta do tipo 3 sobre 2? Isso aqui vai dar 1,5, não é isso? Só que 1,5 ele não é inteiro, certo? Então, eram números desconhecidos até o momento. E foi assim que surgiram os números racionais, tá? Que são todos os números que podem ser postos como fração. E o 1,5 ele pode ser posto como fração, não é? Que é 3 sobre 2. Então aqui, nos racionais, você tem o 0 no centro, certo? E aí você tem uma série de números aqui, ó, 0,0001, tem 1,5, 1,5 que é 0,5, não é isso? 1,5 que é 0,5, aí você tem 1,5 que é 3 sobre 2, e assim vai, certo? Aqui são só alguns exemplos de números, tá? Que nós temos aí dentro dos racionais, tá? Resumindo, mais uma vez, são todos os números que podem ser postos como fração, certo? E você tem também o lado negativo aqui, tá? Você tem menos 0,1 aqui, por exemplo, não é? Menos 0,1, você tem menos 1,3 aqui também, e assim vai, tá? São infinitos exemplos aqui dentro dos racionais, tá? E além desses infinitos exemplos que nós demos aqui, nós também devemos lembrar que as dízimas periódicas também são números racionais, certo? A gente lembra lá que, por exemplo, 0,333, infinitamente assim, ele é 3 sobre 9, tá? Se esse número, apesar de ser infinito, ele pode ser posto como uma fração, então ele é racional, tá? Só que aí, em um outro determinado momento, alguém pensou, e se eu tiver a raiz de 2, por exemplo, que ela vale 1,41, 42, 13 e assim vai, certo? Infinitamente. Mas só que esse número, ele não tem um período, como aqui, ó. Aqui no 0,3333, nosso período é 3, certo? É o 3 que se repete. E somente esses números que têm um período é que podem ser postos como fração, certo? Só que a raiz de 2, se você fizer aí na calculadora, é um número infinito, porém que não tem nenhum período, certo? Nenhum número se repete infinitamente. Então, ele é um número, é um exemplo de número que não pode ser posto como fração, tá? E aí eles perceberam que era preciso criar um outro grupo de números, certo? Para englobar os números racionais. Então, vamos fazer aqui um pequeno esboço de como são os conjuntos numéricos, tá? Ó, você tem os números naturais, que foram os primeiros criados, certo? Então, você tem o conjunto dos números naturais aqui, tá? Todos os números que são naturais, eles estão aqui dentro desse círculozinho, tá? E aí você tem os números inteiros. Vocês concordam que os números naturais estão dentro dos números
inteiros, não é isso? Então, você pode fazer assim, ó, faz um círculo maior. Esse círculo maior são os números inteiros. E os números naturais estão dentro dos inteiros, tá? E os números racionais? Vocês concordam que os inteiros estão dentro dos racionais? Então, você pode fazer um círculo aqui maior, certo? Então, esse círculo aqui são os números racionais, tá? Só que os números irracionais, que são representados pela letra I aqui, ó, certo? Eles não fazem parte nem dos racionais, nem dos inteiros e nem dos naturais, certo? Nenhum desses está dentro dos irracionais, certo? Então, se nenhum desses aqui faz parte dos irracionais, então ele é um grupo separado, tá? Então, ele é um grupo separado dos demais, tá? E a junção desses conjuntos todos aqui, nós chamamos de conjunto dos reais, tá? Então, todos esses aqui, juntos, são os números reais, são todos os números que existem, pelo menos na matemática comum, tá? E aí vocês vão perceber mais adiante que os números complexos, tá? Que são esses aqui, são uma outra classe de número que engloba todos esses aqui, certo? Então, todos esses aqui são números complexos, tá? Representado pela letra C. Então, vamos ver como que os números complexos surgiram, tá? Por volta de 1545, esse cara aqui chamado Girolamo Cardano, certo? Ele foi tentar resolver a equação x² menos 10x mais 40, tá? Essa era a equação a ser resolvida. E aí, se a gente resolver pela regra de Bhaskara, nós vamos ter que encontrar delta primeiro, não é? Então, quem lembra da regra de delta é b² menos 4ac, não é isso? Então, vamos lá, delta. Quem é b aqui? B é menos 10, não é isso? Ó, menos 10, tá? Então, você tem menos 10 ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes. Quem é meu a? É o número que está antes do x ao quadrado, que no caso aqui é 1. Então, 4 vezes 1. E o meu c aqui vai ser esse carinha aqui, que é 40. Então, se nós fizermos aqui a conta, menos 10 ao quadrado dá 100, certo? Por quê? 10 vezes 10 dá 100. E menos com menos dá mais. Então, é 100 positivo, tá? Menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 40 dá 160. Então, nós ficamos com delta igual a menos 60, tá? 100 menos 160 dá menos 60, tá? E agora, nós temos que achar as raízes, né? Vamos lembrar da regrinha das raízes, tá? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, não é isso? Vamos achar a primeira raiz, que é x', tá? X'. Menos b, ó, b é menos 10 aqui, tá? Ó, menos 10. Mas só que tem o menos da fórmula também. Então, você tem um menos aqui e um menos aqui. Então, menos com menos dá mais. E b é 10. Então, vai ser 10 positivo, tá? Aí, nós vamos usar só o mais, tá? Nesse x' aqui. E aí, você tem raiz. Quem é delta? Menos 60. Aqui, ó, menos 60. Então, você tem raiz de menos 60, tá? Sobre 2, né? Por quê? 2 vezes a. Quem é a? É o 1 lá, ó. Então, 2 vezes 1, 2, tá? Beleza, só que, como essa raiz é negativa, não tem como fazer essa continha aqui. Por quê? Um exemplo aqui. Se você tem a raiz de 9, ela é 3, certo? Ou então, menos 3, tá? Porque se eu fizer 3 vezes 3 dá 9. E se eu fizer menos 3 vezes menos 3, também vai dar 9, certo? Então, tanto esse aqui como esse aqui são raízes de 9. Só que percebam que em nenhum caso vai dar número negativo. Sempre dá positivo. Então, não existe raiz de um número negativo nos números reais, tá? Dentro dos números reais, não existe raiz de número negativo. E foi assim que ele percebeu que era preciso criar um outro conjunto de números. Mas só que aqui
ele ainda simplificou, tá? Vamos simplificar essa raiz aqui, tá? Ó. Aí, no caso, você pode fazer com o número positivo mesmo, tá? Com 60 positivo. Aí você vai dividir por 2, que dá 30. Vai dividir por 2 mais uma vez, que dá 15. Agora por 3, que vai dar 5. Agora por 5, que vai dar 1, certo? Aí você tem 2 ao quadrado. Deixa eu botar aqui embaixo. 2 ao quadrado. Vezes o 3 e o 5, tá? Você separou esses aqui que estão em um quadrado, tá? Aí você pôs 2 ao quadrado. E aqui você pôs esses que não tem o seu quadrado. Então é 3 vezes 5, tá? Multiplica-se esses que não tem quadrado. Então 3 vezes 5 você vai ter 15, né? Repete aqui, ó, 2 ao quadrado. E aqui vai dar 15, não é isso? Pronto. Esse quadrado, ele passa para cá como raiz do 15, tá? Aí fica só o 2 e aqui fica a raiz de 15. Percebam que nós fizemos com o número positivo, só que ele é negativo. Então, esse número que está dentro aqui, ele vai ser negativo, tá? Então, vai ser menos 15, ok? Então, é 2 raiz de menos 15, tá? Então, nós podemos substituir a raiz de menos 60 por 2 raiz de menos 15, tá? Ok. Sobre 2. Aí agora, como é uma soma dividida por um número comum, tá? É incomum, você pode fazer esse dividido por esse, tá? Então 10 dividido por 2 vai dar 5. Repete o mais. E aqui, ó, você pode dividir o número que está fora da raiz, tá? Pelo denominador, tá? Lembrando que você não pode dividir o número que está dentro da raiz pelo de baixo não, tá? Só o número que está fora. Então, você vai fazer 2 dividido por 2 aqui, ó, você tem 1. Mas aí, como é 1, você já pode ir já para a raiz, tá? Menos 15, tá bom? Raiz de menos 15, ok? Então, o x', ele é 5 mais raiz de menos 15. E aí, se você fizer a conta para o x duas linhas, você vai encontrar 5 menos raiz de menos 15, tá? Basicamente, a mesma coisa, só muda que ao invés de ser mais aqui, é menos. Após ele ter encontrado essas duas raízes, ele percebeu que havia um número desconhecido até o momento, que era a raiz de menos 15, certo? Não havia um resultado para essa raiz, mas ele percebeu que se ele usasse as regras de soma e de produto das raízes de uma equação do segundo grau, mesmo com esses números desconhecidos, a conta ainda dava certo. Vamos ver como que ele fez isso. A primeira regra é a da soma das raízes, tá? Que fala o seguinte: se você soma x' com x duas linhas, você vai encontrar menos b sobre a, tá? Deixa eu colocar aqui a equação: x ao quadrado menos 10x mais 40, tá? Essa era a equação, tá? Então, se você soma as duas raízes, você vai encontrar menos b, que é 10, sobre o a, que é 1 aqui, tá? Então, vamos lá, ó. X', quem é? 5 mais raiz de menos 15, tá? Menos 15 mais x duas linhas, que é quem? 5 menos a raiz de menos 15 também, ok? Então isso vai ter que dar menos b sobre a, certo? Então, ó, esse menos da fórmula com esse menos aqui do b, ó, b não é menos 10? Então, tem esse menos do menos 10 e tem o menos da fórmula. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 10 sobre o a, que é quem? 1, que é esse carinha que vem aqui, certo? Então, vai ser 1. 10 sobre 1 é 10, certo? Então, essa conta aqui vai ter que dar 10. Vamos ver se realmente vai dar 10? Você vai fazer o jogo do sinal aqui, ó. Essa parte aqui você repete e aqui você faz jogo do sinal, ó, mais, com mais aqui, você tem mais, então é mais 5. E esse mais aqui com esse menos aqui, você tem mais com menos dá menos. Então vai ser menos raiz de menos 15, certo? Aí você tira do parênteses, tá? Agora você vai somar quem não tem raiz com quem não tem raiz, que é quem? É o 5 aqui, ó. E esse 5 aqui não tem raiz, certo? Então, 5 mais 5, você vai ter 10. E agora, você vai somar quem tem raiz com quem tem raiz.
Só que percebam que esse aqui, ó, essa raiz aqui, ela é mais. E essa raiz aqui, ela é menos. Então, você vai fazer raiz de menos 15 menos raiz de menos 15, que dá 0. Então, essas duas aqui você eliminou. Sobrou só 10. Então, percebam que quando ele somou as duas raízes, deu menos b sobre a, que é 10 aqui, ó. 10, 10 e 10 aqui também. Então, ele percebeu que mesmo com essa raiz que ele não sabia quanto era, a conta da soma das raízes continuava dando certo. Então, ele supôs que essa raiz existia de uma forma imaginária. E agora, nós vamos ver como que ele fez na multiplicação das raízes, tá? A fórmula diz o seguinte, ó. Se você multiplica x' por x duas linhas, você vai encontrar c sobre a, certo? Vamos lá então, ó. Essa conta aqui vai ser o seguinte. X' é 5 mais a raiz de menos 15, ok? Vezes o x, duas linhas, que é 5 menos a raiz de menos 15 também, ok? Isso aqui vai ter que dar c sobre a. Quem é c? C é 40, ok? Então vamos lá, 40 sobre o a, que é quem? É o 1. Então isso aqui vai ter que dar 40. Vamos ver se realmente dá? Vamos lá, ó. Isso aqui agora é produto notável, tá? Então, ó, 5 vezes esse 5 vai dar 25, ok? Aí 5 vezes a raiz de menos 15 vai dar 5 raiz de menos 15, ok? Você só junta, tá? Só que percebam, aqui é mais e aqui é menos, tá? Então, mais com menos vai dar menos aqui, certo? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Menos, tá? E agora, raiz de 15 vezes 5 vai dar 5 raiz de menos 15, tá? Mas só que aqui agora é mais e aqui também é mais, certo? Aqui também é mais. Então, mais com mais dá mais. E agora, mais raiz de menos 15 vezes menos raiz de menos 15, você vai ter menos 15, certo? Porque quando é uma raiz vezes ela mesma, fica só o número de dentro, tá? Deixa eu fazer aqui só o jogo do sinal ali, tá? Deixa eu só fazer esse jogo do sinal aqui, do final. Repete tudo isso aqui. Aí agora, ó, menos aqui, com esse menos aqui, vai dar mais 15, tá? Ok. E agora você vai somar quem não tem raiz. Quem é que não tem raiz aqui? É o 25 e o 15. 25 mais 15 dá 40, não é isso? Dá 40, ok? E agora você vai somar quem tem raiz, que é quem? É o menos 5 raiz de menos 15 e o mais 5 raiz de menos 15. Só que percebam, isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. É o mesmo número, certo? Só que um é mais e o outro é menos. Então, quando você faz esse menos esse, você vai ter 0. Então, cortou isso aqui. Resultado, 40. Então, deu o mesmo valor aqui, ó. Era para dar 40, deu 40 realmente. Então, ele percebeu que tanto na regra da soma como da multiplicação das raízes, as contas ainda davam certo. Mesmo com esse número aqui, ó, que era desconhecido até o momento. E foi assim que ele percebeu que era preciso criar um novo grupo de números, que é o dos números complexos. E agora nós vamos para a definição dos números complexos, tá? O que são os números complexos? Bom, primeiramente, ele é representado pela letra C, tá? Então, o C é a letra que representa os números complexos, tá? E ele é formado por todos os pares ordenados x, y. Você vai ter o número complexo Z, que ele é representado por um par ordenado x, y. Lembrando que lá nos números reais, todo número pode ser representado por um par ordenado x0. Mas só que para ser um número complexo, esse número Z, ele tem que obedecer a algumas propriedades. Uma delas é a da igualdade, tá? Então, se você tem um número AB e você diz que ele é igual a CD, então o A ele é igual ao C e o B
é igual ao D. Então vamos a um exemplo. Ó. Se eu falar que o meu A é x mais 1, tá? E que o meu B é y mais 2, e eu falar que ele é igual, isso aqui tudo, é igual ao meu C, que é, vamos botar aqui 6, e o meu D, ele é 8, é só eu fazer, ó, x mais 1 vai ser igual ao 6, tá? Então, x mais 1, ele vai ser igual a 6, tá? E o meu y mais 2 vai ser igual a 8, tá? Aí é só fazer as contas, tá? Ó, x é igual a 6, esse 1 passa para cá com o sinal trocado, né? Se era mais, passa menos, então 6 menos 1 eu vou ter 5, então x é igual a 5, tá? Esse é o meu resultado por 5. E eu vou ter aqui y é igual a 8 menos 2, tá? Então y vai ser 6, tá? Então o meu y aqui no caso vai ser 6. x5 e y6, tá? Essa é a igualdade dos números complexos, tá? E a segunda regra que esse número z tem que obedecer é a da adição, tá? Então, se você tem um número AB mais um CD, você vai somar, ó, o A com o C e o B com o D, certo? Então, esse com esse e esse com esse, tá? Essa é a regra da soma dos números complexos, tá? Então, se eu tiver um AB em que o meu A é 4 e o meu B é 5, e eu somar com outro número complexo em que o meu C seja 2 e o meu D seja 3, eu vou somar o A com o C, ó, A com C, que é quem? O A é esse e o C é esse, tá? Então, 4 mais 2, eu vou ter aqui, ó, 4 mais 2, aí vírgula, tá? E o meu 5, que é o B, com o D, que é 3 aqui, ó, esse com esse, tá? Então, eu vou ter 5 mais 3. Aí é só somar aqui, ó, 4 mais 2 dá 6. E 5 mais 3 dá 8. Então, a soma desses dois aqui, ó, desses dois pares, é 6 e 8, tá? E a última regra que esse z tem que obedecer é a da multiplicação, tá? Que é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá, com muita atenção dá para entender facilmente, ó. Se eu tiver um número, digamos, 6 e 9, tá? Meu A é 6 e o B é 9, tá? Vezes um C, vou colocar aqui 2, e o meu D vai ser 5, tá? Pronto. Como é que eu faço a multiplicação desses dois números aqui? Bem simples, ó. A multiplicação de dois números complexos, eu vou fazer o A vezes o C, ó. O A vezes o C. Deixa eu só pôr aqui, ó. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D, tá? Pronto. Então, ó, AC, eu vou fazer 6 vezes 2. 6 vezes 2, tá? Menos, isso aqui já é da regra, tá? Menos o B, que é 9, vezes o D, que é 5, tá? Aí, vírgula. O A, que é 6, vezes o D aqui, ó, D, que é 5, mais o B, que é 9, vezes o C, que é 2, tá? Igual. Vamos lá agora, ó. 6 vezes 2 dá 12. Sempre fazer a multiplicação primeiro, tá? Então, 6 vezes 2 dá 12. Repete o menos, ok? 9 vezes 5 dá 45, vírgula. 6 vezes 5, 30. Repete o mais. 9 vezes 2, 18. Ok? Aí agora sim faz o menos e o mais, tá? Ó, 12 menos 45 dá menos 33, certo? E 30 mais 18 dá 48 positivo, certo? Então, a multiplicação desses dois números complexos aqui, nós temos esse resultado aqui. Vamos para mais um exemplo, só que agora com números negativos, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui menos 3 e 2 multiplicado por 4 e menos 6, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, ó, para vocês compreenderem. Esse é o A, esse é o B,
esse é o C e esse é o D, tá? Vamos lá. Começa com A vezes C, que é o A é menos 3 vezes o C, que é 4, ok? Menos, já é da regra, tá? Menos o B vezes o D aqui, ó. B vezes D, B é 2. E o D de dado é menos 6, certo? Vezes menos 6 aqui, tá? Vírgula. Nós temos agora A vezes D. Quem é A? Menos 3. Então, menos 3 vezes o D, que é menos 6. Ok? Mais, quem é B? B é 2. E quem é o C? É 4. Então, beleza, fechou aqui. Aí agora nós vamos fazer as multiplicações, ó. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Ok? E aqui agora, ó. Menos 2 vezes menos 6 dá mais 12. Ok? Mais 12. Vírgula. Menos 3 vezes menos 6 dá 18 positivo, né? Porque menos com menos dá mais. E aqui, 2 vezes 4 dá 8. Beleza. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 12 mais 12 dá 0. E 18 mais 8 dá 26. Ok? Então, a multiplicação desses dois complexos aqui, o resultado é esse daqui. Belezinha? E agora, nós vamos ver a unidade imaginária dos números complexos, tá? Ó, como eu já havia falado anteriormente, os números reais, eles podem ser representados como par ordenado na forma x0. Então, se eu tenho o número 8, eu posso representar ele como 8 e 0. Por quê? Porque 8 é a parte real, né? Que é o número. E o 0 representa a parte imaginária, que no caso não tem, tá? Então, nos reais, eu tenho que o par ordenado 1, 0, ele é chamado de unidade real, tá? Por quê? Porque ele é um número somente real, tá? Só que quando eu tenho o inverso, 0, 1, isso quer dizer que ele não tem a parte real e que ele tem só o 1 como parte imaginária. Então, esse número 0, 1, ele é chamado de unidade imaginária, tá? Então, mais uma vez, 1, 0, ele é unidade real. 0, 1, ele é unidade imaginária. Beleza? E aí, usando esse princípio, nós podemos multiplicar o 0, 1, pelo 0, 1, tá? Ok? E aí nós vamos ter que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D, certo? É AC, né? Então é 0 vezes 0, tá? Menos B vezes D, que é 1 vezes 1. Aí vírgula, certo? Aí agora nós vamos ter o A vezes o D, que é 0 vezes o 1, mais o B vezes o C, que é 1 vezes 0. Ok? Beleza. Aí agora, ó, 0 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá 1, vírgula. 0 vezes 1 dá 0, menos 1 vezes 0 também é 0, certo? Resolvendo agora, ó, 0 menos 1, eu vou ter menos 1. E 0 menos 0 dá 0. Aí vocês lembram que todo número no formato x0, ele é um número real. E aqui nós temos menos 1 e 0. Então, nesse caso aqui, x é menos 1, tá? X é menos 1. Então, esse número aqui é a mesma coisa que o número menos 1. Aí nós devemos lembrar das regras de radiciação. Exemplo, se eu tenho que 2 vezes 2 é igual a 4, então o 2 é a raiz de 4, certo? E aqui vai ser do mesmo jeito. Eu fiz 0,1 vezes 0,1 e o resultado foi menos 1. Então, eu posso falar que 0,1 é raiz de menos 1, certo? Usando esse princípio aqui, tá? Então, se eu tenho que 0,1 é a raiz de menos 1, então, eles chamaram 0,1 de i, tá? Então, essa é a unidade imaginária aí dos números complexos, tá? Então, eu posso falar que i é a raiz de menos 1,
certo? Então i é a mesma coisa da raiz de menos 1. E aí com isso, nós passamos a poder calcular as raízes complexas. Vamos para um exemplo? Se eu tenho aqui a raiz de menos 4, aí nós vamos usar as regras de rateação, tá? Isso aqui eu posso falar que é a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4, certo? Por quê? Porque quando eu tenho a multiplicação de duas raízes, eu posso fazer a multiplicação dos números que estão dentro, tá? Então, isso aqui, se eu fizer 4 vezes menos 1, vai voltar para essa raiz aqui. Mais uma vez, eu posso falar que a raiz de menos 4 é a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4, certo? A raiz de 4, nós sabemos que é quanto? 2. E a raiz de menos 1? Nós acabamos de descobrir aqui, ó, que é i. Então, onde tem raiz de menos 1, nós vamos pôr i. Isso aqui é a mesma coisa de 2i. Então, nós podemos falar que a raiz de menos 4 é 2i. Certo? Bem simples, tá, galera? Vamos para mais um exemplo. Se eu tiver a raiz de menos 8, essa regrinha do i, ela vale para qualquer número complexo, tá? Então, ó, a raiz de menos 8. Isso aqui é raiz de 8, tá? Vezes a raiz de menos 1, tá? Mesma coisa. A raiz de 8 nós não temos, certo? Então, você repete ela. Vezes raiz de menos 1 é quem? É i. Então, isso aqui é i raiz de 8. Aí, se você quiser simplificar a raiz de 8, você pode, tá? Ó, 8 vai ser por 2, que dá 4. Vai ser por 2 de novo, que dá 2. Por 2, que dá 1, certo? Separa em quadrados. 2 ao quadrado vezes 2 vai ser. Aí, esse quadrado passa para o outro número como raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa de i, 2 raiz de 2. Só por uma questão de organização, eu posso inverter o 2 com o i, tá? Então, 2i raiz de 2, tá? Essa é a raiz de menos 8. Tá ok? Então, agora, nós vamos ver a forma algébrica dos números complexos, tá? Nós vamos usar a regra da soma, tá? Se eu tenho um AB e eu somo com um CD, isso aqui é a mesma coisa de eu somar o A com C, A mais C, e somar o B com o D, tá? Mesma coisa, tá? Vamos lá então, ó. Eu vou usar agora o número complexo genérico, tá? Que é Z igual a x e y, tá? Onde x é a parte real e o y é a parte imaginária, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer x0, tá? Mais o 0y, ok? Porque aqui eu vou ter só o x sem a parte imaginária e aí eu somo com 0y, que é somente a parte imaginária, tá? E aí nós vamos usar a regra dos números reais. Vocês lembram lá que se eu tiver 3, 0, isso aqui é a mesma coisa do número real 3, né? Então, se eu tenho x0, isso aqui é a mesma coisa do número x. Mais. E aqui já é na área dos números complexos, tá? 0y. Vocês lembram lá que o 0,1, ele é a mesma coisa que a raiz de menos 1, certo? Que é chamada também de i, certo? Então, 0,1 é a mesma coisa que o i, certo? Só que esse 1, ele tá aqui, certo? Só que como é 1, a gente não coloca. Mas se eu tiver 0,2, é a mesma coisa de 2i. Se eu tiver 0,3, é a mesma coisa de 3i. E por aí vai, tá? Então, se eu tenho 0y, o y vai antes do i. Então, fica y, i. Então, isso aqui, ó, 0y é a mesma coisa de y, i. Tá ok? Então, essa é a forma algébrica dos números complexos, tá? Z igual a x mais y, i. Bom, e aí, dentro dos números complexos, nós vamos ter dois tipos de números, tá? Os números que são imaginários puros e os números que são totalmente reais, tá? Se eu tiver lá z igual a x mais y, i, essa é a minha forma algébrica, tá? Para que ele seja imaginário puro, eu preciso que eu tenha somente essa parte aqui do i, ó, certo? Por quê? Porque o meu x é a parte real e o meu yi é a parte imaginária. Então, se ele é imaginário puro,
puramente imaginário, então essa parte aqui, ó, eu não vou ter. E para que eu não tenha ela, eu preciso que o x seja zero, tá? Então, se o meu x for zero, ele é imaginário puro, tá? Então, se eu pôr aqui, ó, x0, eu vou ter 0 mais y, aí eu fico com yi, certo? Então, quando o número complexo tem a forma z igual a yi, ele é imaginário puro, tá? Por exemplo, se eu tiver, vamos dar aqui um exemplo bem simples, ó. Se eu tiver que meu x é x mais 1 e a minha parte imaginária é 3i, como é que eu faço ele ser imaginário puro? Bem simples. Essa parte aqui toda, que é a parte real, ela vai ter que ser zero, tá? Então, eu vou fazer x mais 1 igual a zero. Então, x vai ser menos 1, tá? Então, meu x aqui vai ser menos 1, tá bom? Para que ele seja imaginário puro, esse x ele tem que ser menos 1, tá bom? Só isso, tá? Aí agora, se o meu y for zero, ele vai ser número real. Por quê? Vamos ver agora. Ó, z igual a x mais yi, tá bom? Então, se eu coloco onde tem y aqui, eu ponho zero e eu multiplico por i, vamos lá. X mais 0 vezes i dá 0. E x mais 0 dá x. Então, eu vou ficar somente com a parte real. Essa parte do i, ela foi zerada, tá? Então, ele se torna um número real. Aí vamos para um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui x mais... E onde tem o y? Eu tenho y mais 2 vezes i. Como é que eu faço ele ser um número real? Essa parte aqui, ela tem que ser zerada, tá? Ela tem que ser zerada, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Bem simples, tá? Ó, esse y mais 2, ele tem que ser zero. Então, o y vai ser menos 2. Então, para que esse número aqui seja um número real, o meu y vai ter que ser menos 2. Tá ok? Então, mais uma vez, imaginário puro, ele tem só a parte do yi. Ele não tem a parte do x. É zero, tá? E quando ele é um número real, ele não tem a parte do yi, só tem a parte do x. Tá ok? Bom, e agora só é uma questão de identificação aqui da parte real e da parte imaginária. Vamos dizer que eu tenho aqui um número z em que seja 3 mais 4i, certo? 3 mais 4i. Então, qual é a parte real aqui? É a parte que não contém o i, tá? Então, qual é a parte que não contém o i aqui? É o 3. Então, eu vou chamar a parte real de RE de z, tá? Vai ser 3, ok? Então, a minha parte real aqui é 3. Tá ok? E a minha parte imaginária, como é de se imaginar, ela vai ser a parte que contém o i, certo? Então, ó, é o numeral que vem acompanhado do i. Então, eu chamo de im de z. Vai ser quem? Somente o numeral, tá? Não é o 6i, é só o numeral. Não é o 6i, é só o numeral. Então, minha parte imaginária vai ser 6. Tá? Bem simples, tá? Mais uma vez. Parte real é a parte que não contém o i. E a parte imaginária é a parte que contém o i, certo? Só o numeral. Não coloquem o i, tá? Sem o i. É somente o numeral que vem junto com o i. Tá ok? E agora vamos fazer alguns exercícios de exemplo, tá? Primeira questão. Calcule o valor das raízes, tá? A raiz de menos 16. Então vamos lá, ó. Raiz de menos 16, tá? Como nós já fizemos anteriormente, isso aqui nós podemos separar, né? É a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1, tá? E aí, a raiz de 16 é 4. E a raiz de menos 1 é o i. Então, isso aqui vai dar 4i. Então, a raiz de menos 16 é 4i. Belezinha? Raiz de menos 32. Menos 32. Vamos lá, ó. É a raiz de 32 vezes a raiz de menos 1, tá? Raiz de 32. Vamos simplificar. Raiz de 32.
divide por 2, que vai dar 16, divide por 2, que vai dar 8, divide por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Separa em quadrados, então eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 que sobrou ali, certo? Aí agora como é que faz? Ó, esses quadrados passam por outro 2 como raiz, ok? E aí você multiplica essa base aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, isso aqui é 4 raiz de 2. A raiz de menos 1 é o i. Aí, esse i, você passa para frente do número que está fora da raiz, tá? Então, ó, 4 vezes i, você tem 4i. E aí você repete a raiz do 2. Então, é 4i raiz de 2. Segunda questão. Indique qual é a parte real e a parte imaginária de cada número complexo, tá? Bem simples, ó. Você tem o RE, né? O RE de Z. E você tem o IM de Z, tá? Que é a parte real e a parte imaginária, respectivamente, ó. A parte real é a parte que não tem I, que é quem? É o 2. E a parte imaginária é o 3, porque é o numeral que está com o I, tá? Aí aqui, ó, RE de Z vai ser o menos 6, ó, tá? Tem que pôr o sinal também, tá? E o IM, parte imaginária de Z, vai ser menos 2, tá? O sinal tem que ir também, ó, menos 2, tá? Aí aqui, parte real desse número aqui, percebam que ele só tem a parte imaginária, que é a parte que tem o i. Se ele só tem a parte do i, então a outra é 0, tá? Então ele não tem parte real, é 0. E a parte imaginária vai ser o 7, beleza? E aqui ele tem uma partezinha imaginária, só que menos, né? Então, mais uma vez, ó, parte real de Z, não é? Esqueci aqui, parte de Z é 0. E a parte imaginária de Z, eu vou ter o menos 4. Belezinha? E se eu tiver somente um número real assim? Muito simples. Parte real do Z vai ser o 8, certo? Porque ele não tem i, certo? E a parte imaginária do número, como vocês podem perceber, ele não tem parte imaginária, certo? Então vai ser 0. Terceira questão. Calcule o valor de x para que a parte real e a parte imaginária dos números complexos abaixo sejam iguais, tá? Então, basicamente, ele quer que essa parte aqui seja igual a essa parte aqui, tá? Então é só igualar, tá? Ó, 2x mais 4 é igual a x mais 6, tá? Aí como é que você vai fazer, ó? 2x, você repete. Vocês lembram, né? Letras à esquerda e números sem letra à direita. Então esse x aqui, ele vai ter que passar para cá, não é? E ele aqui é mais, né? Então ele passa menos. Então 2x menos x. Coloca quem já estava à direita, que é o 6, tá? Então 6. E esse 4 aqui, ele passa para o outro lado com o sinal trocado. Se era mais, passa menos. Então menos 4, tá? 2x menos x vai dar x. E 6 menos 4 dá 2. Então x vai ter que ser 2 aqui para que esses dois aqui sejam iguais. Vamos por 2 aonde tem x? Vamos lá, ó. 2 vezes x, que é 2, mais 4, mais o x é 2, mais 6, certo? Entre parênteses e o i. Então você vai ter 2 vezes 2 dá 4, mais 4, mais 2 mais 6 dá 8, e deixa eu colocar aqui um igual, pronto. 4 mais 4 vai dar 8, mais 8i. Então você percebe que tanto a parte real como a parte imaginária são iguais agora que o x é 2, tá? Vamos lá para a B, ó. Mais uma vez, essa parte tem que ser igual a esta parte. Então, 4x menos 2 é igual a 3x mais 1. Tá ok? Vamos lá. 4x, esse 3x passa para lá, ele é mais
vai passar menos. Coloca já o 1. E esse 2 aqui, ó, passa para o outro lado. Ele é menos. Então vai passar mais 2. 4x menos 3x dá x. E 1 mais 2, 3. Então x vai ter que ser 3 aqui, ó. Vamos ver? Ó, 4. O x aqui vai ser 3 menos 2, tá? Deixa eu colocar aqui um parênteses, pronto. Mais, outro parênteses, 3 vezes o x é 3, mais 1 e o i, certo? Ok. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 menos 2, ok? Mais 3 vezes 3, eu vou ter 9, mais 1 e o i, ok? 12 menos 2 dá 10, mais 9 mais 1 dá 10. E então você percebe que tanto a parte real como a parte imaginária desse número é igual agora que o x é 3, ok? Bem simples. Quarta questão. Calcule o valor de x para que os números complexos abaixo sejam imaginários puros. Vocês lembram, né? Quando eu tenho imaginários puros, quer dizer que eu só tenho essa parte aqui. Essa parte aqui vai ter que ser 0, tá? Então, bem fácil, ó. Eu pego 2x mais 8 e eu digo que ele é 0, tá? Aí agora é só fazer a conta, ó. 2x, esse 8 vai passar para lá, então fica igual. Se é mais, ele passa menos, tá? Então x igual a menos 8 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 4. Então x vai ter que ser menos 4. Vamos ver por quê, ó. Se eu fizer lá, ó, 2 vezes menos 4 mais 8, parênteses, que no caso aqui é um colchetes, né? Mais 5i, ok? Eu vou ter, ó, 2 vezes menos 4 é menos 8, tá? Mais 8, vou botar aqui um parênteses agora, mais 5i. Menos 8 mais 8, eu vou ter 0. Mais 5i, eu vou ter somente o 5i. Então, eu fiquei somente com a parte imaginária, que é justamente isso, imaginário puro. Então, mais uma vez, quando você quer que um número seja imaginário puro, é só igualar a parte real a 0, tá? É só igualar a 0. Belezinha? Vamos para a letra B agora, ó. Mais uma vez, ó. Essa parte vai ter que ser 0. Então, menos 3, x menos 9 é igual a 0. Vamos lá. Menos 3x é igual a... Esse número passa para lá. Se era menos, passa mais. E agora eu vou multiplicar aqui por menos 1 só para esse 3x ficar positivo, tá? Então, 3x, e aí você troca o sinal do outro lado também, tá? Tanto de um lado como do outro, ó. Aqui era menos, fica mais, e aqui era mais, fica menos. Menos 9, certo? Então, eu vou ter o seguinte. X igual a menos 9 sobre 3. X vai ser menos 3. Então, se eu colocar menos 3 aqui no x, eu vou zerar essa parte e vou ficar somente com o menos 8i, certo? E agora, na quinta questão, é o contrário. Ele quer que esse número aqui, esses dois números, sejam números reais, ou seja, sem a parte imaginária. Do mesmo jeito, ó. Mas só que ao invés de eu zerar essa parte aqui, eu vou zerar essa daqui, certo? Então, x mais 3 vai ter que ser 0, ok? Passei para o outro lado, menos 3. Bem simples, certo? Então, x é menos 3. Se eu pôr menos 3 aqui no x, eu vou zerar isso aqui. Vou zerar isso aqui e eu vou ficar só com 5, tá? Na letra B é do mesmo jeito, ó. Vou zerar isso aqui. Menos 2x mais 10. Eu vou ficar com ele igual a 0, tá? Mais uma vez, ó. Menos 2x. Esse 10 passa para lá. Era mais, passa menos. Tá ok? E aí eu vou multiplicar aqui por menos 1 só para esse 2x ficar positivo, tá? Então 2x. E aí eu vou inverter aqui também do outro lado, ó. Era menos, fica mais. E agora eu vou ter x igual a 10 sobre 2. Então x é 5. Se eu pôr 5 aqui
Onde tem x, eu vou zerar essa partezinha aqui e vou ficar só com o menos 7. Tá ok? E agora, o último exercício, ele quer que esses dois números não sejam nem imaginários puros e nem números reais puros, tá? Ou seja, você não vai poder zerar nem esse e nem esse, tá? Vamos lá, ó, simples. X mais 1, eu quero que seja diferente de 0, tá? Eu não quero que ele seja 0, tá? Então, eu vou ter x vai ser diferente de menos 1, porque esse 1 passa para o outro lado. Se era mais, passa menos, tá? Então x, ele não pode ser menos 1, tá? Vai ter que ser diferente, tá? Diferente. E agora para outra equação lá, ó, 2x mais 4, eu também quero que seja diferente de 0. Ele não pode ser 0. Então, vamos lá, ó, faz do mesmo jeito, ó. 2x diferente, esse 4 passa para o outro lado. Se era mais, passa menos, tá? E aí eu faço normal, ó, diferente de menos 4 dividido por 2, tá? E aqui, por que que eu não multipliquei por menos 1? Porque a parte do x aqui, ela já é positiva. Então, eu não preciso fazer por menos 1 aqui, tá? Não preciso. Eu só faço isso quando a minha parte do x aqui é negativa. Aí sim, certo? Mas nesse caso aqui não precisou, tá? Então, x, ele vai ser diferente de menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, o meu x, ele não pode ser nem menos 1 e nem menos 2, tá? Bem simples. Letra B. Eu não quero que essa parte seja 0 e nem essa daqui. Então, vamos lá. Ó, menos 3x, menos 12. Eu quero que seja diferente de 0. Então, vamos lá. Ó, menos 3x, diferente. Esse menos 12 passa para o outro lado. Se era menos, fica mais. Aí agora, ó, parte do x aqui, ó, tá negativa. Então, eu multiplico por menos 1, certo? Fica 3x. E do outro lado fica menos 12, tá? Ok. E aí agora eu vou ter x diferente de menos 12 dividido por 3. Então, eu vou ter x é diferente de menos 4. Então, o meu x ele não pode ser menos 4. Só que falta outra também, né? X mais 5, ele não pode ser 0. Então, x mais 5 não pode ser 0. Saiu feio aqui, pronto. Então, x vai ser diferente de menos 5, tá bom? Então, nessa letra B, o meu x não pode ser nem menos 4 e nem menos 5, tá ok? Bem simples. Então, foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de introdução aos números complexos. Se você gostou, já deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e acesse o nosso site aí que está na tela para mais exercícios e mais conteúdo sobre números complexos, tá? Então valeu e até a próxima aula.